A última série, irmãos, que nós estudamos pela manhã foi baseada no livro do profeta Naum. Falava aos irmãos, quando nós estudamos o livro de Naum, que Naum, Abacuque e Sofonias, 3 profetas menores, eles foram levantados por Deus em um contexto onde a vida do povo estava bem longe do projeto de Deus para a sua nação. Eles foram levantados por Deus em um período, em um momento de apostasia, de desobediência, de descrença do povo de Deus. E levantados por Deus, estes profetas foram para anunciar o juízo e a justiça do Senhor, mas também para animar os crentes, o remanescente fiel, aqueles que ainda esperavam em Deus, que não desanimassem, porque a promessa do Senhor, ela não havia se desfeito. A promessa do Senhor, ela seria cumprida. Aqueles homens e mulheres com seus filhos, aqueles jovens, os velhos, todos ainda continuavam caminhando para o reino celestial. Então, hoje nós vamos iniciar uma série nova, baseada ou dando sequência ao que nós vimos no livro do profeta Naum. Eu convido os irmãos a abrirem comigo o livro do profeta Abacuque. Vamos juntos para o livro do profeta Abacuque. Vem depois do livro de Naum e fica antes do livro de Sofonias. Não temos informação a respeito do profeta Abacuque, senão aquela que a própria Bíblia nos descreve. Ele foi um profeta de Deus. O seu nome quer dizer abraço. Este é o sentido da palavra Abacuque. Ele foi um profeta de Israel, escreveu um livro com o mesmo nome e ele viveu, os estudiosos do Antigo Testamento acreditam, no 12º ou 13º ano do reinado de Josias. Lembrando juntos de Josias, nós aprendemos nas Escrituras, segundo o livro dos Reis, que Josias foi um rei piedoso. Desde jovem, diz a Escritura Sagrada, a palavra de Deus, Josias fez o que era reto perante o Senhor, diante do Senhor. Mas ele foi sucedido por um rei mau. Alguém ou um homem que fez aquilo que era mal diante do Senhor, diante dos olhos do Senhor. E nesse contexto viveu Abacuque. Então a sua profecia, ela traz, assim como a profecia de Naum e como a profecia de Sofonias, o peso, a carga, o fardo de uma palavra dura para a nação de Deus, para o povo de Deus. Mas ao mesmo tempo, o livro de Abacuque também oferece aos crentes a esperança e a certeza de que Deus é por nós, de que Ele sempre estará conosco e que Ele sempre trabalhará, Ele sempre agirá em favor da sua igreja. Então olhem comigo o livro do profeta Abacuque, 1º capítulo, do versículo 1 ao versículo de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar.
Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes, cujo poder é o seu Deus. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar juntos. Vamos buscar a presença do nosso Deus, que Ele nos abençoe e nos ilumine a mente e o coração. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos a graça de, ao iniciarmos o estudo deste livro, aprendermos com o Senhor a maneira como soberanamente governas, reges o mundo, controlas todas as coisas, cuida de seu povo de maneira paternal, corrigindo às vezes, porque é necessário, aqueles que o Senhor ama, mas nunca fazendo-os perder a esperança de que o Senhor é o Deus da sua aliança, é o Deus do seu povo, da sua igreja. Abençoa-nos, ó Deus, nesta hora. Abre o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Abacuque, ou a palavra dada pelo Senhor ao profeta Abacuque, começa, como disse aos irmãos introdutoriamente, com o peso de uma sentença. É o que a palavra na língua original quer dizer: carga, fardo, algo extremamente pesado de se carregar. Esta foi a palavra que Deus concedeu, revelou ao profeta Abacuque. Ao mesmo tempo que o seu nome trazia consigo o sentido afetuoso e paternal do Deus que abraça os seus filhos e os ajunta como a galinha debaixo de suas asas, ajunta os seus pintinhos, Abacuque tinha uma palavra muito dura. Ele precisava entregá-la ao povo de Deus, porque o povo do Senhor havia se afastado dos caminhos do Senhor. O contexto, para que nós possamos compreender melhor todo este enredo, toda esta revelação, se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 24. Por favor, localizem comigo, marcando Abacuque. Vamos para lá. A nossa observação introdutória para a sequência que daremos no estudo do livro é importante. De forma que, no segundo livro dos Reis, a partir do capítulo 24, nós encontramos aqui o contexto em que a revelação, então, de Abacuque, ela foi dada. Notem que o que acontece ou se registra no livro dos Reis foi aquilo que os profetas anunciaram, aquilo que Deus revelou aos seus profetas. Olhem que nos capítulos anteriores, como eu falei aos irmãos, há uma história bonita e longa a respeito do rei Josias. A partir do capítulo 22, nós vamos ver um rei piedoso, temente a Deus. Mesmo sendo jovem, ele promoveu uma grande reforma no reino de Judá. Mas o capítulo 24 já relata um reinado diferente. Se os irmãos observarem os versículos anteriores ao capítulo 24, o 36 e o 37, nós encontramos a seguinte informação. Apenas acompanhe a leitura. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar,
e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zebida e era filha de Pedaías, de Ruma. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus pais. Nos dias de Jeoaquim, inicia então o capítulo 24, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. E ele, por 3 anos, ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus e bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Irmãos, o juízo de Deus, quando ele se inicia, nos ensina o apóstolo, ele se inicia pela casa de Deus, pela sua própria casa. Notem que aquilo que aconteceu no reinado de Jeoaquim não foi novidade, porque Deus já havia revelado através dos profetas, dentre eles Abacuque, o que viria caso o povo não se arrependesse. A servidão de Jeoaquim a Nabucodonosor, o rei mais poderoso daquela época, implicou em subserviência e obediência a um rei que não temia a Deus. Implicou no fazer aquilo que era mais correto em nome da preservação da própria vida, quando a nossa própria vida, se necessário for, deve ser oferecida como libação ou sacrifício pela causa de Deus. Não foi isso que Paulo escreveu aos Filipenses quando ele encorajou aqueles irmãos a permanecerem crentes, desenvolverem a sua fé com temor e tremor? Ele estava preso por pregar o evangelho, ele estava preso por amor ao Senhor, e ele sabia que o seu sacrifício ou morte se aproximava, porque ele não ia negar o nome do seu Cristo. Jeoaquim então se submete por 3 anos, ele depois se rebela, ele tenta se voltar contra Nabucodonosor, mas já era tarde demais. O versículo 2 do capítulo 24, irmãos, aqui, ele é tão importante para a nossa compreensão de como Deus ele governa a história, e de como Deus ele trata com o seu povo, e de como Deus ele afasta do seu povo tudo aquilo que pode desviá-lo do caminho da fé, que nós precisamos ler juntos. Capítulo 24, versículo 2, leiamos juntos. Notem que um rei foi levantado, um rei mau. O seu domínio começou a se estender pelo mundo daquela época. Este reino maldoso alcançou o povo de Deus. E o versículo 2 destaca quem permitiu que isto acontecesse. Vamos ler o versículo 2. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bando de caldeus, bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Deus enviou juízo contra Judá. Então, quando uma nação ímpia se levantava e oprimia o povo de Deus, isso não acontecia longe ou fora do controle do Senhor. O Senhor enviou contra Jeoaquim os caldeus, os sírios e os moabitas e os amonitas também, e ele os enviou contra Judá para o destruir, segundo a palavra que havia falado pelos profetas. Continuamos a leitura e percebemos, diz o versículo 3, o seguinte, olhem só. Com efeito, isto sucedeu a Judá por ordem, por mandado, por decreto do Senhor, que o removeu da sua presença. Por que razão? Por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. Lembram onde tudo começou? Quando estudamos o livro de Naum? Manassés, um rei mau, o rei que promoveu a própria morte dos seus bebezinhos, de seus filhos, agora
estava sendo o motivo de todo aquele juízo e o peso do Senhor ou da mão do Senhor contra a sua nação. Agora, nós podemos aqui pensar, então, pastor, nós passamos a carregar a maldição que os nossos pais receberam por sua desobediência? Não acontecerá isto se não seguirmos o caminho de desobediência dos nossos pais. O que acontece aqui é que Jeoaquim imitou a Manassés. O que acontece aqui é que Jeoaquim não olhou para a história de seus pais e disse: eu não posso fazer isso, eu não posso me levantar contra o Santo de Israel. Pelo contrário, Jeoaquim continuou caminhando desobediente ao Senhor, imitando o erro de seu pai ou do seu ancestral Manassés. Então, o Senhor trouxe juízo e ele fez isso, versículo 4 nos diz claramente, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não quis perdoar. Meus amados irmãos, a proporção do que Manassés fez e os seus filhos maus também realizaram, se comparado àquilo que nações cristãs têm feito hoje, não, de maneira alguma, não chega nem aos pés de tamanha maldade. O que, por exemplo, uma nação cristã como os Estados Unidos da América, desde a década de 70, quando aprovou o livre aborto de bebês, já exterminou e matou e derramou de sangue inocente, não chega aos pés do número de crianças que foram mortas no reinado de Manassés. Imitamos a maldade dos nossos pais. Imitamos os valores corrompidos dos nossos pais quando nos esquecemos do Senhor. E em uma nação como a nossa, quando nos calamos e permitimos que estas verdades mentirosas, percebam a expressão, porque o que eles apresentam como verdade é uma mentira enganosa. Quando nós nos calamos e começamos a permitir que tudo isso aconteça e que passe e que a injustiça ela prevaleça, nós agimos assim como os filhos de Manassés que se calaram em meio a uma geração corrompida. Deus não deixará impune o seu povo se este permanecer rebelde contra o seu Senhor, contra a sua santa lei. Vamos voltar para Abacuque então e vamos caminhar. O contexto nos foi apresentado, ele é necessário. E então, quando a sentença veio, e percebam como a palavra profética foi revelada, para nos chamar a atenção, todas as vezes que formos lembrados a respeito da palavra do Senhor nesta congregação, que o caminho do Senhor é apontado, o caminho da justiça é revelado, o Cristo glorioso sempre é oferecido aos pecadores. E se nós nos voltarmos contra tudo aquilo que Deus nos apresenta e diz que é bom, não podemos esperar outra coisa senão o juízo divino. Capítulo 1, então, do livro do profeta Abacuque, eu peço aos irmãos que leiam comigo apenas do versículo 1 ao versículo 4. Vamos ler. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O profeta, ao mesmo tempo que recebe a revelação e tem a responsabilidade de proclamá-la, ele é tomado em seu coração por uma profunda angústia quando ele enxerga a sociedade de seu tempo. E ele grita ao Senhor: violência, Senhor, violência é o que eu estou vendo.
E a sua expressão "até quando" é uma expressão extremamente apropriada para os dias em que nós vivemos. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Deve ser o clamor de toda a gente crente que espera do Senhor a resposta e a justiça tão necessária para os nossos dias. Percebam, irmãos, que por vezes caminhamos como homens semelhantes aos da geração de Manassés ou de Jeoaquim. Caminhamos como aqueles que vivem neste mundo, assim, pensando, imaginando e crendo em seus próprios corações corrompidos que Deus não existe. Somos crentes. E muitas vezes nos esquecemos de clamar assim como o profeta. O seu clamor não revela falta de fé. O seu clamor não revela desespero. O seu clamor é a expressão angustiada daquele que está vendo os seus dias se perderem, a nação santa se dissolver, a pregação verdadeira e real ser misturada. E ele diz: até quando, Senhor? Esta palavra é semelhante à do salmista. Eu vou orar e o Senhor não vai me escutar e não vai trazer salvação. Versículo 3: porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Ele está tendo uma revelação vívida da maldade dos corações humanos. Ele está tendo uma revelação daquilo que se passa no próprio coração do profeta. E ele conclui dizendo: pois a destruição e a violência, elas estão estampadas no meu rosto, estão diante de mim. O que ele vê? Algo que não é diferente dos nossos dias. Há contendas e o litígio se suscita. Assim, Abacuque contemplou a sua geração, e isso não fez com que ele ficasse alienado diante da sociedade onde ele vivia. Ele foi levado a fazer aquilo que é certo. Ele foi levado a dobrar os seus joelhos e em oração clamar ao Senhor, porque o quadro que ele estava vendo não era nada bom. Notem, meus irmãos, que o que podemos enxergar hoje em nosso país como crentes não é um quadro nada animador, não é um quadro nada bom. Eu torno a lembrar a necessidade que nós precisamos compreender e viver enquanto cristãos. Falava ontem, no aniversário de uma das nossas congregações, lá no Parque dos Faróis, através das pequenas coisas, através da promoção da paz, do amor, do anúncio e do testemunho real do Evangelho, através das coisas mínimas, ou das atitudes e virtudes pequenas e mínimas das Escrituras, atestaremos que de fato somos o que somos, somos filhos de Deus. Manifestaremos a luz do Senhor. Agora, nós não podemos fazer isso se não entendermos o que estamos vivendo, o que estamos passando e o que estamos experimentando hoje em nosso país. Abacuque parece um livro tão atual, e de fato, embora esteja tão distante historicamente, a sua mensagem é viva e real, porque é o que nós estamos experimentando hoje. Se não, vejamos o versículo de número 4, vamos ler de novo. Esse versículo, ele descreve claramente o que nós estamos experimentando hoje na sociedade brasileira. Vamos ler? Por esta causa, a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O que nós estamos vendo hoje em nosso país? Quem legisla, legisla para causa própria. Quem executa, não executa coisa nenhuma. E quem julga vive tropeçando nas ruas e torcido está como os bêbados da festa, que é considerada a maior festa da nossa cidade. Uma tremenda vergonha.
Essa é a realidade e a sociedade em que nós vivemos, meus amados irmãos, e lógico, o que é que nós devemos fazer? Ou qual a primeira atitude a tomar? Não pode ser outra senão voltar os nossos olhos para o Senhor e, assim como Abacuque, clamar e clamar. Clamar por justiça, clamar para que o Senhor venha e julgue o seu povo, clamar para que Ele comece essa obra purificadora pela sua igreja. Porque, irmãos, não entra na minha cabeça aquilo que se tem sido dado ou informado pelos meios de estatística do nosso país. É um crescimento vertiginoso, assombroso de evangélicos em nosso país. Mas eu não preciso caminhar muito para perceber que esta grande massa de evangélicos não conhece o verdadeiro Senhor e Deus. Não conhece a Bíblia, não conhece o Cristo. As igrejas misturadas e confusas em cada lugar, em cada local, é uma pregação, é uma mensagem, é uma forma de adoração. E será que temos esta liberdade de fazer o que queremos ou devemos ouvir e atender o Senhor de toda a terra? Nós vivemos como nos dias de Abacuque. E a primeira coisa que nós devemos fazer, ou a primeira atitude, eu diria, a tomar, é clamar ao Senhor e dizer: Senhor, até quando? Porque a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça, portanto, ela está sendo torcida. Se caminharmos assim, não devemos esperar outra atitude da parte do Senhor, senão juízo. Juízo. Vejam a partir do versículo 5, então, o versículo de número 11. Observem a resposta divina ao profeta. A oração foi feita, o clamor foi apresentado, como Deus, então, responde ao profeta Abacuque. Acompanhe atentamente. Vede entre as nações. Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Ele então diz: olhe para mim, perceba e fique maravilhado, enfraqueçam os seus joelhos e trema e tema diante de mim, porque o que eu vou fazer, a obra que eu vou realizar, você não vai acreditar se eu não contar para você. E aí, a partir do versículo 6, o Senhor começa a revelar a Abacuque o que iria fazer. Aquilo que lemos em 2 Reis 24. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. O Senhor então responde a Abacuque e diz: veja e olhe entre as nações e se maravilhe com o que eu vou fazer. O que o Senhor então disse que faria contra Judá era levantar uma nação poderosa, impiedosa, sem nenhum temor, que trazia medo e terror às nações para pisar, esmagar e destruir aqueles que haviam se levantado contra a sua lei. Não se pode, irmãos, lutar contra o Senhor que governa todas as coisas. Não se pode enfrentar aquele que move o coração dos reis. Judá, assim como Israel, reinos divididos naquela época,
O povo de Deus havia se levantado contra o Senhor. O resultado prático de tudo isso, eles então sentiriam o peso da mão divina. Notem que o que acontece muitas vezes com as nações cristãs é a experimentação ou o experimentar deste amargo fel do juízo divino. Todas as vezes que os homens se levantam contra o Senhor, eles não permanecem impunes. Nós somos incomodados e somos então tomados de uma justa e santa indignação quando nós percebemos as injustiças em nosso país, mas não temamos. O nosso Senhor é aquele que se levanta, e quando Ele se levanta, nenhum homem, nenhum reino, nenhum governante permanece de pé. Ele julga, Ele vem, embora pareça tardio em chegar, Ele se apresenta, e Ele sempre fará justiça na hora e no tempo certo. Judá sofreria, e quando nós lemos a história, meus amados irmãos, a história do povo de Deus, nós percebemos como sofreu. Cativos e levados para a Babilônia, os filhos foram separados do pai. Os homens foram levados com anzóis enfiados em seus beiços e sendo puxados pelos soldados caldeus. Muito sofrimento. Reis com os olhos vazados. Mulheres sendo violentadas e crianças sendo comidas no cerco pavoroso do reino. Por conta da fome e por conta do desespero. Uma nação que se afasta de Deus, ela não pode esperar outra coisa senão o peso e o justo juízo divino. Mas notem que no final, versículo de número 11 desta sessão, o Senhor, Ele não justifica a atitude daqueles que são responsáveis por aquilo que fazem. É algo extremamente difícil para nós, seres humanos, tentar entender como funciona a soberania divina e a maneira como Ele administra a sua soberania e também mantém a responsabilidade dos homens. Os caldeus foram suscitados. Os caldeus foram usados pelo Senhor para corrigir a desobediência de Judá. Mas os caldeus não ficariam impunes, porque eles eram responsáveis por seus atos e pela desobediência de seu coração. Versículo 11 conclui nos chamando a atenção para esta verdade. Então, passam como passa o vento e seguem. E a conclusão, então, é: fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Ao mesmo tempo que Deus corrige o seu povo, e o seu povo pode sofrer por um determinado tempo, a correção divina, nos diz a Escritura, é paternal. Deus corrige aqueles a quem Ele ama. Ele elimina da sua presença aqueles que não estão ligados a Ele. Ele não faz com que permaneçam de pé ou fiquem de pé aqueles que estão revoltados contra Ele. Deus corrige ao seu povo. Ele cuida do seu povo. Mas ao mesmo tempo, Ele julga retamente aqueles que fazem do seu poder o seu próprio Deus. Os caldeus confiavam em si mesmos. Diz a Escritura e relata a Escritura Sagrada que assim eles eram: arrogantes, zombavam dos reis, os príncipes eram objetos do seu escárnio, todas as fortalezas eram nada para um império vastíssimo. Mas quando nós lembramos o final, por exemplo, do imponente e poderoso Nabucodonosor, nós lembramos que quando Deus tirou aquilo que era mais importante para ele, o seu juízo, ele passou um bom tempo da sua vida como um animal na relva, comendo capim. É assim que acontece. É assim que funciona. É assim que o Senhor age, e tudo isso deve nos despertar o temor, meus amados irmãos, e entender que na história da humanidade, o Senhor sempre esteve presente e sempre governou. É assim que nós devemos enxergar a nossa vida enquanto igreja.
e entendermos que nós fazemos parte de um reino e temos um rei, e este rei é Jesus. E ninguém pode fazer algo à parte de Jesus para que não preste contas àquele que é o Senhor de tudo e de todos. O final desta sessão nos chama a atenção porque a lei estava frouxa nos dias de Abacuque no reino de Judá. Porque o perverso cercava o justo, a justiça estava torta. Mas o Senhor, Ele então condenaria aqueles que se consideravam tão poderosos que idolatravam o seu próprio poder e a sua própria força. Uma consideração final aqui, irmãos, para esta mensagem introdutória ao livro do profeta, e que nós devemos guardar e meditar hoje, e que deve nos ajudar e nos guiar em toda a leitura e estudo que ainda vamos fazer neste livro maravilhoso, é que nunca devemos esperar boas influências para um cristão se este está cercado por perversos. Lembrem-se, o Salmo 1 que lemos devocionalmente, ele tem tudo a ver com o primeiro capítulo de Abacuque. Feliz é o homem que não se cerca do homem perverso. Feliz é o homem que não segue os seus conselhos, que não para ouvi-los e se assenta achando jóia o que o ímpio tem a dizer. Quando o perverso cerca o justo, toda a justiça será torcida, porque não há nada bom ou algum valor proveitoso que um perverso possa passar para nós. Entendam, eu e você, ou nós, somos pecadores. A nossa estrutura é semelhante à de um homem que não teme a Deus. Qual a diferença? O novo coração que nos foi dado por Cristo nos faz entender e nos inclina à verdade gloriosa de que seremos condenados se considerarmos o que temos, o que somos, a nossa força, o nosso Deus. Seremos condenados se confiarmos em nosso próprio coração. E meus irmãos, como tem crentes ainda hoje confiando em seus corações. Pastor, eu fiz o que o meu coração me mandou. Está errado. Você tem que fazer o que ensina e o que orienta a palavra de Deus. Se você seguir o seu coração, o perverso que habita em você vai te cercar, e a justiça que você acredita ser boa, ela será torcida, porque você deixará de dar ouvidos à palavra de Cristo. Se você se considera forte, a mensagem de hoje também chama a sua atenção, assim como a minha, para que nos lembremos sempre que nós não somos nada e somos fracos. E que precisamos muito do Senhor. E que necessitamos desta confiança que começa com a oração e que não nos traz desespero quando nós olhamos o que está acontecendo ao nosso redor. A Escritura Sagrada, ela é cheia, repleta, e assim se conclui, por exemplo, o livro de Abacuque, de esperança, de confiança num Deus Todo-Poderoso que já estabeleceu o seu rei e o seu reino, e o seu rei é Jesus. De maneira que não há por que nos desesperarmos e acreditarmos que o nosso Senhor, Ele está perdendo esta guerra. Ele já venceu. E os homens, não obstante a maldade de seus corações, serão todos julgados, e culpados são estes homens, porque continuam idolatrando o seu próprio poder. Nenhum homem é mais poderoso do que o Senhor. Uma última palavra, irmãos, para a nossa atenção, ou para o cuidado que nós devemos ter com o nosso coração, uns com os outros, com as nossas famílias, com a igreja. Não brinquemos com Deus. Não brinquemos com Deus. Assim como um filho não deve brincar com o seu pai, mas deve amá-lo, honrá-lo e respeitá-lo. E entendam aqui a brincadeira no sentido de zombaria, não é a brincadeira sadia, não é a brincadeira que um pai deve ter com o filho, não. Não zombem de Deus. Não acreditem
que agindo como o mundo age e se omitindo como o mundo se omite e adotando a postura politicamente correta que é a vigente em nosso país, Deus não pedirá contas a você e a mim. Nós precisamos clamar e orar ao Senhor para que venha, para que haja. E a resposta clara que Ele nos dará é aquela que se nos apresenta no livro de Abacuque. O Senhor vem, Ele é santo, Ele é poderoso e, portanto, nós não iremos morrer nem desfalecer. Mas este é o tema para a mensagem do próximo domingo. Vamos orar. Senhor, nós oramos com muito temor e tremor, crentes de que um livro tão antigo e escrito em um período tão distante de nós se revela tão atual, porque o que vivemos hoje, ou o tempo que estamos experimentando hoje, é tão mau, ou se não pior, do que aquele vivido nos dias de Abacuque, onde o perverso cerca o justo e, portanto, a justiça é torcida, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta. Nós vemos opressão e violência, Senhor, diante de nós, brigas e guerras que se suscitam. Até quando, Senhor? Até quando gritaremos violência e não virás para nos socorrer? Tu sabes, ó Senhor, que esta oração que fazemos não é uma oração desconfiada ou incrédula, mas é uma oração que revela o estado da nossa alma e a necessidade que temos do Senhor, de que venhas e comeces o teu juízo por tua casa, para que de fato aqueles que são teus se manifestem, se levantem, e os que confiam em seu próprio poder e fazem do seu poder o seu Deus, sejam julgados e não fiquem de pé. Ó Senhor, nós clamamos por justiça diante das injustiças que percebemos, da opressão, da fome e da violência no mundo, mas acima de tudo da maldade e da morte que, estampadas em nosso rosto, revelam o resultado de vidas alienadas e rebeldes, de corações corrompidos e que tanto necessitam de Cristo Jesus. Concede-nos, ó Senhor, a graça de vivermos para Jesus e proclamarmos o seu nome, a fim de que os homens sejam libertos da sua escravidão espiritual e entendam de fato o verdadeiro sentido e razão por que foram criados e para quem devem viver, adorar e servir. Abençoa-nos, ó Senhor, e concede-nos o coração confiante, esperançoso, não desesperado, sabendo que o Senhor governa todas as coisas e não permitirá que morramos, mas viveremos sempre com o Senhor e seremos sempre cuidados e amados pelo Senhor. Obrigado por Jesus Cristo, este Rei glorioso que constituíste para reinar e governar sobre nós. Que seja Ele, ó Senhor, o maior alvo da nossa vida, o centro da sua igreja, o motivo do nosso louvor e adoração, aquele que deve receber toda a honra e toda a glória. Obrigado, ó Senhor, por tua palavra que nos ensina e por teu Espírito que aplica esta gloriosa palavra em nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém.